Olá, bom dia. Imagine uma planta que cresce rápido, pode ser cortada e brota rapidamente de novo, possibilitando colheitas anuais. Hoje, o nosso assunto é a produção de bambu, que surge como alternativa de renda para o campo e para a cidade. Ideal para ações de preservação ambiental, o bambu já tem mais de 2.000 utilidades. Vamos mostrar algumas no programa de hoje. Enverga, mas não quebra, controla a erosão, cresce todos os anos, está sempre brotando e cresce de forma sustentável. Uma planta frondosa que atraiu produtores rurais, especialistas na atividade e ganhou os laboratórios das universidades. Essencial nos países asiáticos, mas ainda pouco explorada por aqui. Estamos falando do bambu. Uma planta como essa, que cresce em qualquer recanto de Santa Catarina, é de uma versatilidade incrível. O uso do bambu vai muito além de uma simples vara de pescar ou artesanato. Nós percorremos alguns municípios do estado para conhecer um pouco mais sobre essa cadeia produtiva, que serve, entre outras coisas, para a construção civil, para a indústria, a educação e até para a alimentação humana. Aqui no estado, o desenvolvimento dessa atividade se organizou com a criação da Associação Catarinense do Bambu, a Bambusque. O Hans e o Marcos são os fundadores e o Tiago é o atual presidente. Em 2022, a produção ganhou mais apoio com a aprovação de uma lei na Assembleia Legislativa de incentivo à produção e à pesquisa do bambu. Um avanço para a atividade que está começando e ainda tem uma área plantada considerada pequena. Tudo somado, talvez dê uns 500 hectares no estado. Claro que existem muitos plantios bem pequenos, e cada sítio, cada fazenda é quase impossível não encontrar algum bambu nesses interiores aí, né? Mas isso geralmente não é para uso comercial. Então, de uso comercial, eu diria que nós estamos ainda muito no começo. Esse é o sítio Vagalume, que fica encravado num vale do município de Rancho Queimado. É o recanto do Marcos, um apaixonado pelo bambuzal e pela sustentabilidade. Quando eu me dei conta que o bambu tem essa infinidade de usos práticos e ao mesmo tempo ajuda a natureza, me dei conta que o bambu é a planta mais sustentável do planeta Terra, sem a menor dúvida. Engenheiro civil de formação, Marcos trocou a agitação de São Paulo pelo desafio de mostrar o potencial do bambu num lugar mais seguro e tranquilo. Não sem antes correr o mundo, morou em vários países que têm no bambu uma planta essencial para o cotidiano. Eu tive uma experiência também na Austrália, morando em Ecovilas, onde eles usavam o bambu, além de usar para esses usos que a gente usa imediato, né, de construção e utensílios e tal, móveis, eles usam para proteger a natureza. Então eles têm, por exemplo, quando eles fazem uma barragem, eles plantam bambu na borda da barragem, porque a raiz do bambu segura e não deixa vazar. E quando eles têm um lugar muito, por exemplo, tóxico, eles plantam bambu porque a raiz do bambu purifica o solo. Incansável na defesa dos atributos do bambu, Marcos cultiva algumas das mais de 2.000 espécies conhecidas, desenvolve mudas e trabalha no manejo das plantas. Mostra a diferença entre uma espécie que forma um touceiro e outra que tem as raízes que se alastram. Para conter o avanço das raízes, ele abre valas e ensina quanto esse tipo de bambu faz bem para a firmeza da terra. Se você não faz essas valas, o bambu ele alastra 6 a 10 metros a raiz para todos os lados todo ano. Ele vai invadindo. Ele vai invadindo o vizinho, ele vai invadindo, passa por tudo. Então, você tem que fazer uma barreira para ele. Exatamente. Tem uma coisa que chama métodos de contenção. Então, se você tem um rio, ele não atravessa. Se você tem uma estrada, ele não atravessa. Mas se você tem campo aberto, ele vai embora. E esses bambus são ideais para lugar que tem erosão. Então, por exemplo, na China, no sul da China, tem uma lei que só pode plantar em beira de rio bambu. Porque eles perceberam o que através da história? Quando tem uma erosão grande, quando tem uma enchente, onde tem bambu, não acontece nada. As outras árvores vai tudo embora. Hoje foi dia de colheita no sítio Vagalume.
O empresário de Florianópolis, Matheus Figueiredo, está adquirindo varas de bambu para aplicar na construção de uma casa de campo. Eu adquiri uma terra em Angelina e preciso agora fazer uma construção para uma casa, né? E eu acabei optando por conversas e sugestão do Marcos. Eu comprei uns conectores metálicos e eu vou então pegar as hastes de bambu aqui com ele e conectando então hastes de bambu, fazer uma estrutura aqui chamada de estrutura geodésica, né? Cobrir com lona para fazer uma estrutura provisória ali de uma casa com lona e bambu nesse sentido no terreno que eu tenho lá em Angelina. Para mim é uma novidade e estou buscando esse suporte aqui com o Marcos para desenvolver essa opção. Em algumas situações, a utilização do bambu na construção civil pode substituir a madeira, o papel e o plástico. Veja como Marcos construiu a estrutura da varanda da casa do sítio. Eu sou engenheiro civil e eu estou sempre procurando maneiras mais simples de usar o bambu na construção. Então eu desenvolvi um método bem simples para usar PET e bambu. Então o que a gente faz? Eu criei aqui uma sapata com uma garrafa de 5 litros de PET que eu encho de concreto e coloco esse tubo de espera também cheio de concreto. Então isso aqui vai funcionar como uma sapata. Aí essa estrutura aqui a gente enterra, certo? E aí vem com o bambu que ele vai entrar aqui. Então você pode ver aqui, ó, essa estrutura já está pronta aqui. Então você vê aqui, olha, a cabeça do PET, né, que é essa parte aqui dentro tem o tubo e o bambu entra em cima. E o que a gente faz para aumentar a durabilidade também do material? Que o bambu costuma rachar. Então a gente coloca um PET também e esquenta ele com maçarico. Então ele agarra no bambu e ele cria como se fosse uma estrutura que fica junto com o bambu. É um novo material, é um bambu reforçado. Então você vê aqui, ó, em cima a gente tem um outro PET que ele não deixa o bambu rachar. Aí aqui, olha, nessa parte de cima que são as vigas, elas vão encaixadas, né? Uma boca de pescado aqui, que é o nome dessa conexão aqui, e parafuso, pronto. Você criou um pórtico aqui só com PET e bambu e um pouco de concreto e consegue fazer uma construção muito simples, muito leve, muito rápida. O uso do bambu na construção civil avança no Brasil, mesmo que timidamente. A criação de normas técnicas tem ajudado a atividade, mas ainda parecem discretas, mesmo com os bons exemplos externos. Nós, construtores com bambu, estamos querendo realmente chegar num patamar onde a gente dê uma qualidade ao material e uma longevidade dentro da construção. Recentemente tivemos a criação, em 2020, de 2 normas sobre propriedades físicas do bambu e também para a caracterização de ensaios. E em 2022 a gente teve a criação da 3ª norma, que é a comercialização de varas e a importância da seleção, desde a seleção, do como até o tratamento, para a gente ter ele como algo durável dentro da construção. Na construção, na preservação ambiental e no nosso dia a dia, o bambu, sem dúvida, é de muitas utilidades. Os órgãos ligados à pesquisa e desenvolvimento agropecuário já adotaram o bambu como política pública, que agora ganha um importante reforço na Secretaria Estadual de Agricultura. O bambu está sendo utilizado em atividades educacionais aqui no estado e até virando farinha para a indústria alimentícia. Disseminar a prática, as técnicas e a diversidade do bambu entre os agricultores catarinenses é uma das atividades do Marcos em Rancho Queimado e do Carlos Ciprandi, um artista plástico que se especializou no manejo do bambu e dá cursos promovidos pela Ipagre. Nos cursos, os produtores rurais recebem orientações desde a preparação do solo até a fase de colheita. As formas adequadas do corte possibilitam melhor utilização de cada vara de bambu, sem contar na colheita dos brotos, que vão para a alimentação. Eu acho que é um momento muito importante para se adquirir conhecimento da importância do bambu.
Nesses cursos não faltam demonstrações de artigos oriundos do bambu. Nós temos que começar a nos apropriar dessas potencialidades do bambu. E para você ter uma ideia, das 1.300 espécies que existem no mundo, o Brasil tem quase 300. É o país que mais tem espécie nativa no planeta. E é o país onde menos se usa o bambu. Então é um paradoxo que depõe contra o nosso desenvolvimento. Nós precisamos de emprego, nós precisamos de girar a economia e o bambu está aí com uma matéria-prima muito rica. Esse entendimento já chegou na EPAGRE e nas universidades. É em Curitibanos que a EPAGRE desenvolve as pesquisas e materializa a utilização do que é extraído dos bambuzais. Nesta sala é onde funciona o ateliê da EPAGRE aqui em Curitibanos. Aqui eles preparam todas essas peças com bambu para depois serem apresentadas aos produtores em cursos para que eles possam utilizá-las como fonte de renda na propriedade. O senhor Elcio é o que atende e trabalha nesse setor. Eu gostaria que o senhor falasse para mim que tipo de trabalho que vocês desenvolvem aqui e para que serve esse trabalho. O intuito que nós temos é para que o agricultor utilize os produtos feitos à base de bambu como uma fonte alternativa de renda. Com o bambu, podemos produzir mais de 10 mil itens, sendo eles artesanato, móveis, utensílios de cozinha, na produção de cosméticos e também na indústria alimentícia como broto. O extensionista Gilmar Dalla Maria é o responsável pela cadeia do bambu para fomentar essa cultura agrícola no estado. O trabalho de capacitação de agricultores é crescente. Já capacitamos mais de 1.500 famílias rurais, ensinando-os a ter uma renda bem interessante, bem satisfatória. É uma cultura, assim, certamente diferente de todas as demais cadeias produtivas já existentes aqui no estado e no mundo. No Centro de Ciências Agrárias da UFSC, em Florianópolis, encontramos o presidente da Bambusque. Aqui no laboratório, o foco é micropropagação de mudas dessa planta, um trabalho que pretende garantir o cultivo de bambuzais no estado. Uma das vantagens da micropropagação é que a gente pode produzir ao longo do ano todo e de forma escalonada. Então, num laboratório que não muito grande, a gente consegue produzir milhares até milhões de plantas por ano. Hoje, as mudas que saem daqui abastecem o projeto da parceria com a EPAGRE. Eu acredito que esse mercado ele vem crescendo, né? O mundo abriu os olhos para o bambu, ele deixou de ser a madeira dos pobres para virar o aço verde, para virar o material da sustentabilidade. Você planta bambu uma vez, é uma cultura perene e todo ano você vai tirar material, seja alimento, seja madeira. Pesquisa na UFSC da capital e pesquisa na UDESC em Pinhalzinho. A professora Georgia desenvolve há 7 anos uma pesquisa para transformar o broto de bambu em farinha. A intenção não é substituir a farinha tradicional, e sim explorar as características do broto de bambu para entregar para a indústria alimentícia mais uma alternativa que possa chegar ao consumidor. Que tipo de alimento que essa farinha pode ser aplicada? A gente utiliza ela como um aditivo na indústria de alimentos. Então a gente já tem alguns trabalhos que aplicamos em bebidas lácteas, aplicamos em requeijão culinário e ambos tivemos bons resultados, ele como um espessante ou como um estabilizante nesses produtos. Com esse projeto, pretendemos desenvolver novos aditivos para aplicação em alimentos, fornecendo assim para a indústria de alimentos alternativas mais saudáveis e também sustentáveis. Em Pinhalzinho, o bambu está na universidade e na educação infantil. Nesta creche, o professor David aplica uma metodologia com brinquedos feitos com bambu, desde carrinhos até peças de encaixe. Tudo para estimular a capacidade psicomotora das crianças, utilizando brinquedos simples, mas eficientes. Com os bambus é muito possível trabalhar e estimular eles a pensar para brincar, né? E isso se torna muito potente porque hoje em dia as crianças, principalmente que estão inseridas na área urbana, elas têm muito brinquedos estruturados, né? Ou seja, carrinhos, bolas, no qual elas chegam e brincam no modo automático, né? Já um bambu, ela chega, ela observa, ela investiga, ela explora, ela é multidisciplinar porque, além disso tudo, muitas vezes eu utilizo elementos com letras, números e através das histórias que eu conto, eu acredito que maximiza bastante o vínculo, né, com a natureza. Em Caxambu do Sul, o manejo do bambu chegou ao ensino fundamental. Na sala de aula, os professores desta escola, que tem 73 alunos, repassam a teoria, a história e os fundamentos da utilização da planta.
Depois da sala de aula, os alunos vêm para este local, onde realizam o trabalho de campo e são acompanhados por um técnico da EPAGRE e professores. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia. Os alunos aprendem técnicas de compostagem para o plantio, com os ingredientes básicos do substrato e colocam a mão na massa até chegar ao plantio das mudas. Ao mesmo tempo, eles vão se capacitando, né, para fazer a sucessão familiar e possivelmente empreender na área de produção de mudas. Inclusive, a nossa ideia é disponibilizar essas mudas para as famílias dos alunos levarem para suas propriedades. Facilitar o acesso dos produtores rurais às mudas do bambu é uma das principais reivindicações que os representantes da Bambusque fizeram ao secretário de Agricultura, Valdir Colato, no mês passado. Uma forma de tornar a lei já existente em torno dessa cadeia produtiva uma política pública ativa no estado. Nós vamos adotar como um programa do bambu em Santa Catarina, pela Secretaria da Agricultura. A EPAGRE vai fazer a sua parte, inclusive na distribuição de mudas, na pesquisa que já os centros de treinamento estão fazendo e divulgar o máximo possível como um programa de Estado. E com certeza será divulgada bem essa cultura e nós teremos então uma nova atividade, principalmente para o nosso pequeno produtor. O bambu, como política de Estado, passa a figurar entre as cadeias produtivas como potencial de desenvolvimento em Santa Catarina. Estruturas residenciais e comerciais erguidas à base de bambu, móveis e decorações que integram ambientes. O bambu na geração de energia e na alimentação humana. Aliás, você já provou o broto do bambu? A literatura em torno da produção de bambu explora a diversidade do uso desta gramínea em vários setores do cotidiano, inclusive na geração de energia. O bambu pode substituir, por exemplo, madeiras tradicionais na produção de carvão. Também vira biomassa. Em Caxambu do Sul, essa madeireira beneficia as varas de bambu. Atualmente nós estamos trabalhando com o bambu e buscando duas fontes de produtos oriundos dele, que seria, com o material mais fino a gente vai fazer produtos através de parceria com outras empresas, o substrato, utilizado nos viveiros de mudas florestais, e também o microchip, que é utilizado, então, para a fonte de energia para geração de calor em caldeiras, em geração de calor em aviários, em crechários e demais caldeiras que precisam de matéria-prima para geração de calor. A 70 quilômetros de Caxambu do Sul fica a cidade de Ceará, onde o bambu já é usado na construção de bancos de praças e na decoração e ornamentação da agência de crédito rural da cidade. Gilson é um dos incentivadores da atividade na região, se orgulha do crescimento dessa cadeia produtiva e ensina que o bambu pode servir até para evitar deslizamentos de terra. Então, uma área que de repente não esteja na APP, reserva legal, mas que você tem que abandonar porque os usos agrícolas não permitem, o bambu cai bem e você preserva essa área e está arrancando matéria-prima, produzindo comida, aí você vai dar o uso que for dependente da espécie de bambu. O bambu é um ótimo material de muita qualidade, pode substituir vários outros materiais, inclusive o aço na construção, e ele tem um grande potencial, principalmente quando a gente vem tratando muito de sustentabilidade, de meio ambiente. Então acreditamos que o bambu seja no futuro um dos principais materiais para a utilização como matéria-prima. Matéria-prima que o Gilson transforma em utensílios domésticos, de decoração e até pisos laminados. Nós temos hoje assim, uma demanda talvez no país para plantar de 10 a 15 milhões de hectares de bambu para dar conta desde os artesãos locais até a grande indústria com todas as possibilidades que tem o bambu hoje que oferece para a sociedade. Perto dali, chegamos numa casa que exprime bem o conceito de sustentabilidade e boa utilização do bambu na construção civil. Boa parte da residência é estruturada com bambu. Pertence ao casal Adair e Lucila Zac. É o que se chama de bioconstrução. Com 390 metros quadrados, a casa tem 10 cômodos. Foi erguida com madeiras roliças, pedras e paredes com massa de terra com palha, tendo como estrutura as ripas de bambu. Essas paredes são feitas com uma estrutura com uma massa de barro e palha,
mas elas precisam de uma estrutura para dar sustentação. E nessa estrutura a gente usou basicamente ripas de bambu, como vocês podem estar observando nesta janela. O bambu também foi utilizado na construção dos móveis, das divisórias, do forro, nas luminárias e também na estrutura da varanda. Nos acabamentos, o bambu aparece no teto como adorno e na parede como um grande mosaico. Vejam esse painel, por exemplo, ele é feito todo em bambu, onde nós rachamos bambu e colamos num painel que deu esse efeito muito interessante e muito bonito. Outro bom exemplo do uso do bambu na construção fica encravado na área urbana de Chapecó. É uma pousada administrada pela pioneira em bioarquitetura da cidade. A estrutura do local é toda à base de bambu. Um passeio por aqui representa bem como a planta é útil em nosso dia a dia. Seja no corrimão, nas calhas da cobertura, na moldura da janela, nas luminárias. A estrutura da varanda demonstra todo o bom gosto do lugar. O Brasil tem que ampliar muito o processo construtivo dentro da arquitetura com essa matéria-prima rica e abundante. Porque o que mais consome matéria no planeta é a construção civil. Então o bambu é essa dimensão de sustentabilidade. Na pousada, a Simone explora toda a cadeia produtiva do bambu, realiza cursos para fomentar o manejo, o plantio, a bioarquitetura, o artesanato e a gastronomia. E os brotos para alimentação humana saem daqui mesmo. Tem 8 anos essa toceira e é uma riqueza, uma abundância assim extraordinária. Esse ano eu colhi 14 quilos de brotos de bambu para comida. O broto pode virar conserva ou acompanhar outros pratos. Ele é muito versátil dentro da gastronomia. Hoje trouxemos aqui receitas à base dele. Por exemplo, o quiche recheado com o broto de bambu, trouxinhas com refogado do broto de bambu. Também temos aqui o tartar, que pode ser servido com toast para uma boa degustação. Esse é o broto do bambu saindo do bambuzal. O broto de bambu é um alimento abundante, a colheita é abundante, né? Ela se produz todo ano e ele é riquíssimo em fibras, em aminoácidos, tem uma boa quantidade de proteínas, carboidratos, vitamina C, vitamina E e outros minerais. Ele tem propriedades também, tem fitoesteróis, tem propriedades antioxidantes, é um alimento riquíssimo e pouco conhecido ainda pelo brasileiro. Então esse aqui é o broto de bambu comestível. A maioria das espécies a gente deve cozinhar antes de consumir, né? Eles têm um composto cianogênico, é um composto parecido com o da mandioca brava, e que uma fervura de 20 a 30 minutos retira todo esse composto e ele está pronto para ser consumido. E que tal o broto de bambu num prato bem típico de Santa Catarina e muito consumido nesta época? É o entrevero. Iniciamos com um fio de azeite. Colocamos a cebola, na sequência nós vamos trazer aqui o pinhão. Após o pinhão, quando ele estiver um pouco refogado, nós já acrescentamos o broto de bambu, também deixamos refogar um pouco. Em seguida nós colocamos o tomate, os pimentões, deixamos cozinhar por alguns minutinhos e finalizamos com o tempero verde. Preparamos aqui um prato muito fácil, saudável, colorido, muito atraente aos olhos, com certeza muito saboroso. Está pronto o nosso entrevero com broto de bambu. Mostramos uma pequena fração dos milhares de atributos do bambu, que também geram emprego, renda para a cidade e para o campo e ajudam no crescimento da nossa economia. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Oi, Tati! No próximo programa vamos falar de uma das culturas mais antigas do nosso território, a mandioca. Vamos mostrar a produção da farinha de mandioca crioula em um engenho de 1880. A colheita e as histórias de famílias que vivem dessa atividade no sul do estado. E ainda a transformação desse alimento em diferentes produtos para a mesa do consumidor. Tá imperdível! Continue conectado com a gente através do portal ND+/agro. Uma boa semana para você e até o próximo domingo.